Boa noite a todos. Lamentavelmente, houve um problema no portão de casa e eu fiquei preso dentro de casa, sem condições de sair no tempo exato de chegar aí, né? Que eu sempre saio por volta de 8 horas, 8h05, que é o tempo da viagem com segurança para chegar aí. Então, nós vamos fazer o possível para, por meio da internet, transmitir ao vivo alguma fala da espiritualidade amiga, ou de minha parte também, por inspiração, caso seja feita uma pergunta, como os bons espíritos assim o inspirem. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma pergunta fazendo a plateia, dando preferência àqueles que ainda não fizeram alguma pergunta, porque não houve nenhuma orientação explícita por parte dos espíritos de que eu iria incorporar. Talvez fosse o momento ideal para isso, mas isso não foi orientado. Alguém deseja fazer alguma pergunta, dando preferência àqueles que não costumam fazer sempre perguntas? Melhor que se acenda a luz da sala, não é? As luzes da sala para as pessoas se manifestarem. Boa noite, Benjamin. O pessoal que está, um momento, por favor. O pessoal que está à distância pela internet, nós estamos fazendo a transmissão apenas de áudio para facilitar, como nós temos no Brasil um fluxo de internet ruim. Então, para que, ao mesmo tempo, o pessoal receba com a melhor qualidade possível a transmissão de mim e, ao mesmo tempo, envie para vocês, então, estamos apenas usando a transmissão de áudio. Pois não, e se identifique, por favor. Boa noite, professor Benjamin. Meu nome é Renato Carmelo, da Mediúnica de terça-feira, com coordenação de Mais Amarante. Certo, sim, senhor. Você é formado em quê? Em letras, português e espanhol. Muito bem. Benjamin, há muito tempo tenho essa dúvida, né? Não só minha, mas pode ser de todos. Como podemos controlar a insegurança nos nossos relacionamentos e a ansiedade na questão de você quer algo a fazer, mas você não pode fazer isso. Então, você tem que ter aquela ansiedade de esperar o tempo, né? Então, como podemos fazer isso? Muito bem. Então, você está fazendo já duas perguntas, não é? Em relação aos relacionamentos pessoais, acredito que você faça referência mais aos relacionamentos românticos, ou você está falando de todos os tipos de relacionamentos? E também em outras áreas da vida, não é isso? Quando falou da ansiedade. Exato. Pronto. Então, é melhor de forma ampla, porque aí você aplica as questões mais interessantes para você, como para todos que estão ouvindo, cada um faz a aplicação possível. A insegurança, no sentido fundamental, é razoável e interessante até ser preservada. Não faça menos luz, por favor, no ambiente, para que eu possa me concentrar. Já que eu não estou diante de você, né, pode estar apenas aquela luz do outro cômodo acesa. Do início. Muito obrigado. A insegurança é uma base muito boa para que nós tenhamos um comportamento lúcido. Por exemplo, se a pessoa se sente segura demais, ela pode ser pretensiosa, ela pode estar demonstrando traços de presunção, ela pode se despreparar. Permitam, se for um neologismo, não buscar preparar-se mais para os avanços, para se atualizar, por exemplo, a vida profissional. Se o indivíduo não se adapta sempre aos reclamos de informação e treinamento progressivo em sua vida profissional, se essa pessoa se sente suficientemente segura para não buscar se melhorar sempre, ela vai ser ultrapassada. Em relacionamentos interpessoais, isso acontece com mais frequência. Nós ficaremos menos ansiosos, primeiro ponto, e mais seguros. Eu gostaria que na saleta fizessem menos barulho, que eu estou ouvindo barulho na sala. Então, se vocês pudessem, porque eu ouço o microfone, a caixa de som, não sei o que é. Está havendo um retorno aqui e isso atrapalha. Então, a situação é completamente diferente e de ansiedade. Né? Primeiro ponto é isso. Nós ficaremos menos ansiosos
se soubermos que estamos sempre buscando nos melhorar. Nos relacionamentos interpessoais, é muito comum que as pessoas criem ilusões de segurança, exatamente porque não se sabe exatamente o que fazer, como se preparar, nós não recebemos aulas de como ter um relacionamento afetivo seguro, existe uma série de mitos perigosos em relação a isso, como, digamos, o que eu preciso para ter a mulher ou o homem ideais é ter o corpo mais delineado, etc., ou estar num tal ponto de status ou de nível de salário, etc., de renda. As pessoas criam uma série de mitos, em parte reais, porque o preconceito da nossa cultura favorece que os indivíduos nutram essas ilusões. Uma outra coisa que eu queria, perdoem eu falar, porque é uma circunstância extraordinária, nós fizemos um arranjo de uma hora muito rudimentar, é que, Wagner, você diminui o retorno da caixa enquanto ninguém estiver fazendo pergunta, porque esse retorno pode estar criando problemas também, se isso estiver acontecendo. Então, retornando, esse é o primeiro ponto da questão da ansiedade e da insegurança. A ansiedade em relação a nós não termos o conhecimento bastante, eis outra questão também. Apesar de nós colocarmos e colocamos, muitas pessoas, ainda que se profissionalizando, se atualizando, em vez de se sentirem menos ansiosas, ficam mais ansiosas ainda. A Organização Mundial de Saúde já estabeleceu como uma espécie de enfermidade. A pessoa está sempre ansiosa por não conseguir ler tudo que poderia ler, ou ler tudo que acha que deveria ler, ou ler tudo que gostaria de ler. Ler e se informar, participar de congressos, de cursos, ou alcançar novos graus de titulação acadêmica. E existe essa outra forma de ansiedade, que é a ansiedade já neurótica, de o indivíduo querer fazer tudo que é necessário, que é possível, mas possível no sentido de possibilidades, de alternativas a escolher, de profissionalização, de leitura. A quantidade de informação que é produzida anualmente, recentemente, não sei se essa estatística está certa, mas até o final do século passado, foram as últimas vezes que eu li a respeito disso, existe um aumento da quantidade de informação em termos de duplicar, ou seja, aumenta em 100% a quantidade de informação a cada 4 anos. Toda a informação produzida pelo ser humano, informação em termos de conhecimento adquirido, todo o conhecimento humano, o acervo do conhecimento humano duplica a cada 4 anos. Nessa última década, então, isso nos anos 90, passados 10, 15 anos aproximadamente, então, na virada da década passada para essa década, já se dizia que a cada 2 anos apenas, a quantidade de conhecimento humano duplica. Afora isso, há outra informação que eu não sei se ainda está de pé, porque pode ter esse percentual aumentado. 95% dos cientistas da história da humanidade estão encarnados agora. Vocês imaginem como nós estamos numa era de acúmulo muito rápido de informações. Se alguém imaginar, e isso vai ser pretensioso também, que vai se atualizar sobre tudo, informar-se sobre tudo, ficar sabendo inteirado sobre tudo, porque é muito comum as pessoas não quererem demonstrar que não sabem alguma coisa. Bem, isso é um primeiro traço de imaturidade e depois de uma presunção muito grande. Em qualquer situação, nós sempre vamos encontrar pessoas que conhecem alguma coisa que nós não conhecemos. Então, quando alguém faz uma pergunta, gente, é muito comum isso. Faz-se uma pergunta a uma pessoa, se ela não sabe, ela fica calada mesmo em público. Ou então ela sai pela tangente se for numa situação mais privada. Não é para se sair pela tangente, para dizer não sei, não conheço, desconheço o assunto. Então, essa vergonha em revelar, e nós vamos ver isso que é generalizado, se torna mais agudo em pessoas menos informadas e menos inteligentes. Quanto menos informada ou menos culta for a pessoa, mais ela se acanha de dizer que não sabe alguma coisa. Vamos colocar outro item, quanto menos madura também. Então, isso é aquele sujeito turrão, semi-analfabeto, que tem inteligência mediana. A gente vai ver nessa pessoa, quando está no meio de pessoas letradas, primeiro, uma postura de desdém com pessoas muito instruídas.
ou pessoas muito informadas. E depois, um ar de distanciamento arrogante. Não sei se vocês já perceberam isso em pessoas ignorantes, em pessoas de inteligência limitada. Aquele ar de, não me importa você com suas palavras bonitas. Não são palavras bonitas, às vezes são palavras correntes. Não vê você com seus raciocínios complicados. Não, às vezes não são complicados, apenas são complexos mesmo. A pessoa que não está conseguindo alcançar a complexidade do raciocínio. Ela faz um ar de que eu sou mais eu. Vocês já ouviram essa expressão aqui? Eu sou mais eu sou mais eu. Porque eu acho, na minha concepção, eu penso, eu sinto, eu. E a pessoa fica na loucura e na ilusão do seu mundinho pequeno. Quanto mais a gente percebe a própria pequenez, inclusive de conhecimento, existe uma frase tão citada de Sócrates, é muito citada, mas as pessoas não absorvem emocionalmente. Quanto mais sei que nada sei. Tão conhecida essa frase, não é? Eu já disse a vocês em que contexto ela surgiu, como do templo de Delfos, que foi assim que aconteceu. Inimigos de Sócrates foram procurar o oráculo do deus Apolo, recentemente sobre as sibilas, as pitonisas que faziam esse transe, sob efeito daqueles gases que eram emanados de uma fenda na rocha em que foi erigido o templo, etc. Pois bem, esse oráculo, que era uma mulher, em transe, geralmente eram mulheres, a esmagadora maioria, em transe, falou em nome do Deus, entre aspas. Era um guia espiritual que falava em nome do deus Apolo, da mitologia grega. Perguntaram quem é o homem mais sábio da Grécia, porque eles queriam voltar com um outro nome para dizer que Sócrates não era tão sábio como a multidão pensava, porque os jovens estavam seguindo muito Sócrates. Sócrates era tido como um pervertido, porque ele estimulava o sexo entre homens e homens mais velhos com os seus alunos. Isso não é falado, não é? E, lamentavelmente, as pessoas esquecem disso. Na época era comum a chamada pederastia, ou seja, os alunos, os discípulos disputavam a posição de amantes do mestre, porque tinham mais tempo, lógico, aprendiam muito mais, passavam mais tempo com o professor do que os outros que não fossem amantes. Então havia essa disputa, isso é falado nos rodapés da história, nas entrelinhas do que não é publicado, porque isso é chocante para a nossa cultura, muito preconceituosa quanto à sexualidade judaico-cristã. Mas voltando, então eles receberam essa resposta e foram para Sócrates. Ele disse, sou o homem mais sábio da Grécia, porque sou o único em toda a Grécia que sei que nada sei. Quanto mais inteligente uma pessoa, quanto mais informada, menos vergonha ela tem. Não entendi, você pode repetir? Não sei. O que é que você... Não conheço isso aí. Você pode me falar sobre isso? Em qualquer circunstância, nós aprenderemos muito mais quando tivermos uma postura de alunos da vida. Nós somos discípulos o tempo inteiro uns dos outros. Por isso que existem especialidades. E é por isso que nessa presunção das altas titulações, muitas vezes, ou do autoconhecimento, mesmo de experiência de vida que algumas pessoas têm, elas se iludem que a experiência das pessoas costumam ser numa área, não em todas. E nós vemos biólogos falando de Deus, sociólogos, historiadores dizendo que são ateus, gente que não estuda o assunto espiritual, místico, paranormal, por exemplo, falando que não entendem. É muito comum nós vermos pessoas, por exemplo, de muito sucesso profissional, empresarial, pessoas endinheiradas, que se sentem donas da verdade, apenas porque têm muito dinheiro, apenas porque têm habilidade financeira para adquirir fortuna, ou um feeling, uma intuição naquela área específica. Elas se sentem donas da verdade, eu entendo tudo, por isso sou rica. Não, ela tem essa habilidade, ela pode não ter outras. E, lamentavelmente, o que nós vemos isso acentuado em algumas pessoas, vamos ter a tendência de desenvolver em graus menores em nós próprios. Então, é importante que na experiência de superar a ansiedade, nós superemos, primeiro, vejamos na ansiedade e na insegurança, seja em relacionamentos interpessoais, seja na vida prática, em todos os sentidos, todos os âmbitos da vida. Vejamos que a insegurança é normal, é sinal de que nós temos juízo para entender que nós não somos donos do mundo, nós não somos capazes de tudo, que nós temos limites. Existe outro mito moderno. Se o outro conseguiu, você pode. Não existem pessoas com inteligência diferente. Existem pessoas que se esforçam. Isto é um engodo perverso.
Porque isso dá a entender que as pessoas com menos sucesso, seja na inteligência, seja no mundo empresarial, seja no campo da cultura acadêmica, seja no mundo empresarial, seja em qualquer área de ação humana ou de conhecimento humano, que a pessoa não está no topo porque ela é irresponsável, preguiçosa, relaxada, o que não é verdade. Numa época em que existe muita competição e muita busca de excelência, é claro que aqueles que estão no topo necessariamente são muito dedicados, mas também muito inteligentes, porque há muita gente muito dedicada, muito inteligente. Então, quem vai ficar no topo é quem é muito dedicado e muito inteligente ao mesmo tempo. Mas mesmo a dedicação e a inteligência têm limites. O indivíduo é disposto a estudar mais, isso tem a ver com inteligência emocional. Quem não é muito afeito a estudar não significa que seja preguiçoso, tem pessoas que têm maior disposição a atividades físicas. Também não vamos achar a pessoa que tem disposição a ficar 3 horas numa academia de ginástica, que o outro que fica 3 horas num livro é preguiçoso. Então, já que acha que é preguiçoso, tem de ficar 3 horas estudando, continuamente. Então, há áreas específicas de disposição, de trabalho, de vocação, de inclinação pessoal. Nós temos que respeitar as idiosincrasias, e assim como existe, é muito fácil a gente entender isso no atletismo. Os grandes recordes, traduzindo para o portuguesamento, os grandes momentos de excelência no esporte, podem observar, são pessoas que se dedicam desde a infância e chegam à excelência que, de acordo com o tipo, gênero de esporte olímpico ou esporte de equipe, ou que seja, a idade tem que ser mais tenra ou um pouquinho mais avançada, mas nunca que passe de 30 ou pouco mais de 30. Geralmente são pessoas na casa de 20 anos. Dependendo do esporte, pode passar um pouco. Quanto mais exija habilidade motora apenas e força física e agilidade física, nós vemos meninas de 17, 19 anos que desde os 5 deformam o corpo, retardam o crescimento para ficarem nanicas e assim poderem ter um peso ideal e um tamanho ideal para poderem competir nas ginásticas e aquela área de atividades olímpicas que exige muita leveza, muita agilidade, são muitas que exigem isso. Leveza, agilidade, força física e muito treinamento. Pronto, passou daquele sacrifício, elas arrebentam com a infância, arrebentam a adolescência, para um dia talvez chegarem ao ouro olímpico e pronto, já foi. Mas aí uma outra, que teve o mesmo nível de dedicação, que está com o mesmo tamanho, que está com as mesmas, vamos dizer, os mesmos graus de proficiência, uma outra ficou menos nervosa, ou seja, tem mais inteligência emocional, ou talvez mais sangue frio porque tem um traço psicopático, ou mais inteligente mesmo. Seja porque nasceu com um cérebro mais bem dotado, necessariamente o cérebro bem dotado, bem usado, é sinal de que o espírito é mais inteligente. Ou porque o espírito é inteligente, mas o cérebro não é bem dotado. Pronto, a pessoa não consegue. Não adianta dizer, tá vendo? Foi culpa sua. E a pessoa se culpa. Eu peguei o bronze, eu não peguei nenhum bronze, fiquei no 5º lugar, não seja, a pessoa sai arrasada, porque é a 6ª maior ginasta do mundo e ela sai fracassada, se sentindo a pessoa mais derrotada da Terra. Nós temos que sair dessa loucura competitiva da nossa sociedade, que as pessoas têm que ser número 1. A gente tem que ser número 1 em nada. A gente tem que ser a gente mesmo. Cada um tem que ser a própria pessoa. Temos que ser nós mesmos, não nos compararmos com os outros. Eu não sou tão inteligente como fulano ou fulano. Eu não tenho tantos títulos como essa pessoa. A gente não pode viver à base. Há uma inclinação nesse sentido. É uma tendência humana, relacional, gregária, nos compararmos. Mas vamos nos comparar para ver a beleza da diferença, para vermos como é bom que nós nos complementemos uns aos outros, que sejamos interdependentes, que a minha proficiência, competência numa área se casa com a competência na outra área de outra pessoa. E não que a gente vai abarcar o mundo com as pernas, como se fala no vernáculo. Na área dos relacionamentos, idem. Algumas pessoas criam a ilusão de eu nunca serei largado pela minha mulher, por exemplo, porque eu sou o máximo, né? Onde ela vai encontrar um homem melhor do que eu? Existe essa ilusão, não é? De alguns homens. É muito comum que, estou falando assim porque é mais comum nos homens, amigos.
Eu vou falar da mulher já já, viu? Coisas mais pesadas ainda. É bom que eu não estou presente. Então, para eu ficar mais à vontade, né, amigo? Eu não quero curtir cara de ninguém sofrendo com o que eu vou dizer. Então, em relação aos homens, pode existir isso. O homem espera que a mulher nunca mude. A mulher espera que o homem sempre mude. Vocês já viram discussão de casal heterossexual para simplificar? O homem masculino, a mulher feminina. O homem diz: você está mudada. Você não era assim no início. Você começou a me contestar. Ou seja, ele sempre está com razão, né? E ela sempre está errada, culpada. E ela começa a amadurecer, melhorar, buscar melhorar. O cara tem que confirmar sempre que sempre estava certo. Então, eu estou falando isso, amigos, para os homens, os seres mais masculinos, sejam homens ou homens em corpo de mulher, que estão me ouvindo. Os homens heterossexuais ou homens gays, existem homem gay também, viu? Há uma tendência nas figuras masculinas a ficarem justificando que nunca erraram. Estavam, na verdade, fazendo o seu melhor sempre. Sim, é verdade isso para todos os seres. Mas não para a gente se fechar, aprender e se modificar. Isso é burrice emocional, intuitiva, espiritual, é imaturidade. A gente tem que mudar sempre. Já a mulher, quando ela começa a reclamar, ela diz: você não mudou nada esse tempo todo, você não mudou, você é a mesma pessoa desde que eu conheci. O cara vai dizer: pois é, graças a Deus, você que está errada, porque está mudando. Por exemplo. Então, tem duas ilusões aí. O homem pretende que a mulher permaneça a mesma pessoa, em vez de ele se esforçar para se melhorar junto. E a mulher tem a ilusão de que, ao se casar, vai promover mudanças no marido. Ninguém case esperando que a pessoa vai mudar, porque o meu amor vai transformá-lo. Loucura. Arrogância feminina, o poder do meu amor. Poder nenhum, poder tem que ser um poder do amor sobre si mesmo, sobre si mesma. De a gente se governar, de a gente ter mais juízo, não querer controlar os outros através do amor. Isso não é amor, isso é tirania. É disfarce da manipulação. É a voz mansa para seduzir. A mesma equivalente ou pior do que a brutalidade masculina. A brutalidade masculina. Depois existe outra coisa. Nós criamos ilusões sobre quem somos. Por exemplo, alguém nasceu de berço considerado rico ou que ela sentia como berço rico na infância. Ela pode esperar sempre que um homem que apareça na sua vida, falando agora das mulheres, que hoje isso cada vez existe menos, mas existe, amigos, existe. Mesmo entre mulheres profissionais bem-sucedidas. Então, no fundo, ela espera que venha um cara poderosão, endinheiradão, para se casar com ela e favorecer, como pai, também que ela tenha uma vida mais fácil. A cultura, a ideia da Cinderela, favorece das mulheres a ideia de que você não precisa ser bem-sucedida profissionalmente e se sustentar, porque isso é um plus. Basta você se casar com um homem rico. Isso que não é dito publicamente é muito sentido por muitas mulheres e acaba aquela questão. E homens gays, de avaliar a pessoa pela classe social em termos de dinheiro mesmo, gente. De dinheiro mesmo. É de quanto a pessoa é capaz de fazer dinheiro com sua profissão. A pessoa deixar de ter um relacionamento com alguém porque a pessoa, não, mas essa pessoa com essa profissão, a pessoa nem diz para ela própria que é isso, mas outras são mais honestas de dizerem para si que sim. Outras pessoas, sempre muito lindas, se acostumaram a escolher sempre os melhores partidos. A pessoa nem percebe que tomou essa decisão lá atrás, na adolescência, na pré-adolescência. Como era muito linda, ou muito lindo para o ambiente. Ou, no caso do homem, é mais complicado, porque o homem não tem que ser só bonito. Tem que ser ou poderoso, ou ricaço, ou inteligentaço. Tem que ter muitos aços aí, né? Além de gostosaço. O gostosaço é o mínimo, né? Mas, porque as mulheres não dão muita importância, isso é bom, tem um lado positivo. Mas da mulher, por exemplo, cresce linda e cresce sempre no meio dela. O namorado que todas queriam ter sempre era dela. E ela cresce acostumada a isso, não percebe que quando ela vai se apaixonar, porque é um mecanismo inconsciente, emocional, a pessoa só se apaixona por aquele top de linha, que todas estão querendo e ninguém consegue. Só que depois de 40, às vezes antes, 50, 60 anos, uma mulher não pode mais olhar para os top de linha, porque os top de linha estão olhando para as mulheres 20 ou 30 anos mais jovens, top de linha. Vocês entendem? Aí a pessoa pode racionalmente reconhecer isso, mas emocionalmente ela continua dizendo: não sinto atração por essa pessoa, não sei o que é, não bateu. Vamos fazer uma análise crítica de nós mesmos?
Será que a gente não está com a ilusão de ficar desfilando com a mulher mais linda, ou o homem mais gostosão, ou poderosão? Será que a gente não está... Não, mas não, eu garanto que não é isso. É uma questão pessoal. Eu não me apaixonei. Não deu aquele tilintar, não senti o coração acelerar. Pois é, tudo isso que é loucura, tudo isso que é patológico. Será que a gente não está... Quando a gente passa da adolescência, tem que começar a raciocinar de modo mais maduro. Nos relacionamentos interpessoais, é isso que acontece muito. As mulheres estão buscando homens que lhe deem segurança. Os homens estão buscando mulheres bonitas e atraentes. Com o tempo, a gente nem vai buscar uma mulher tão atraente assim, que pode ser péssima na cama. Ou, não necessariamente, amigos. Há mulheres que são tudo isso e homens também. Não estou querendo fazer o preconceito, mas é porque a gente tem certeza, o cara, né? Essa é a moça mais interessante do mercado. Logo, é a que eu quero levar para casa. E ele só está pensando em sexo. E ela é péssima em fazer sexo. Pois é só por isso que ele casou com ela, ou procura, ou vai namorar, e ela não é boa naquilo. E muitas vezes uma pessoa vai amadurecendo e vai vendo que não é só sexo, mesmo que ela seja boa de cama, amigos. Estou falando óbvio, mas emocionalmente a gente esquece o óbvio. E emocionalmente lá vai a gente com ilusões. Que a pessoa que não tem um papo agradável, a pessoa que, tudo bem, não é disso, não tem status, não é da minha classe social, é delirante, mas existe isso ainda. A pessoa nem olha. Aquilo sobre pessoas mais jovens para mulheres. A mulher normalmente acha engraçado. O rapaz, eu tenho 45, 50, o rapaz de 35 olhou para mim, imagine. Assim, qual o problema? Com mais de 30 anos? Não é? Eu sei que muitas já estão abertas, mas estão abertas mesmo, não é? E, não, mas ele, assim, não é aquele homem tão bonito, né? Então, olha, eu tenho uma relação de amizade, somos irmãos. Será que isso nós estamos dizendo isso? Não é uma forma de nos acomodarmos a uma ilusão da adolescência, de que sempre eu fiquei com top de linha de todos os ambientes onde eu vivi. Por exemplo, eu estou colocando os casos extremos para a gente depois aplicar os casos menos extremos. Porque tem mulheres, por exemplo, homens que não têm esses atributos, nenhuns, nem de dinheiro, inteligência, de nada, e é muito exigente. E tem mulheres que têm uma série de deficiências, não só físicas, mas emocionais, intelectuais, e só querem o melhor também. Nós projetamos nosso narcisismo, muitas vezes. Eu quero aquela pessoa, porque no fundo a pessoa se sente com pouco valor. Então o que ela imagina um grande valor fora é o que ela vai querer. Em vez de a gente buscar o valor fora, a gente tem que buscar o valor dentro. Amigos, a gente não pode radicalizar e se violentar. Então agora vou me abrir a pulso um relacionamento com aquele cara que não me atrai, aquela moça que não me diz respeito nada no meu coração. Não, não é isso. É só a gente pensar realmente, essa pessoa não me atraiu. Por que é que realmente não me atraiu? Será que é porque o cara não é rico? Será que é porque a mulher não tem uma bunda um pouquinho mais acentuada? Ou será que é porque... Vamos parar para pensar. O que é que está nos atraindo? Para um casamento mesmo, casamento não é nem vitrine para exibir na sociedade com quem a gente está ao lado, nem muito menos aventura de verão. Casamento é uma aliança sagrada, amigos. E nós deixamos ilusões da sociedade, ilusões da inveja, ilusões do ciúme, ilusões infantis e imaturas, adolescência. Eu me recordo de uma moça que veio me procurar no início dos anos 2000, dizendo, minha psicóloga, como se fosse um problema que a psicóloga tivesse dito. Não era de salto quântico, não, psicóloga de fora. Me disse que eu sou muito narcisista porque eu só gosto de namorar meninos muito bonitos. Aí para você tem que ser muito bonito, ela tem, sua psicóloga está certa. Ela emburrou, fechou a cara, nunca mais voltou. Mas, meus amigos, veja bem, beleza é ruim? Jamais. O cara ser endinheirado e bem-sucedido, estar no topo da profissão que for, é ruim de modo nenhum. Isso não é um defeito. Mas o problema é, na área do coração, na área da conjugabilidade, na hora de conformar uma família, esses itens estarem à frente de princípios morais, emocionais, psicológicos e espirituais. E isso não é utopia, não é um idílio absurdo, imaturo, ilusório pensar o contrário, porque a vida não funciona assim. Aí o que acontece? Vocês já viram as histórias das grandes estrelas
ou das mulheres muito bonitas. Passou de 35 anos, elas começam a ficar sós. Observem, comecem com as celebridades. Inclusive, há artigos falando sobre isso, a quantidade de mulheres muito lindas e muito famosas e muito ricas, sozinhas. Porque elas estão esperando que o mesmo top de linha tem que ser sempre mais, não é? Então tem que ser famoso, rico e poderoso como ela. A aborde. Mas esses caras estão com outras mulheres. Elas não quebram o mito de que não são mais a gatinha de 20 anos. Que vai chegar um cara poderosão de 30 e 35 e vai querer estar com elas. Aí dizendo, mas que absurdo, só por causa do corpo e da idade. Sim, mas então você não pense no poder e no prestígio dele. Não, mas eu não estou pensando nisso. Preste atenção se não está. Preste atenção se não está. Seja honesta, muito honesta consigo mesma. E o homem da mesma forma. Não, poxa, ficou com o outro porque o outro é mais inteligente ou tem mais dinheiro, mais poder que eu, porque balançou a chave de um carro importado. Sim, você não está olhando para o traseiro dela? Então, cada sexo e cada preferência sexual, faça a sua autocrítica, porque normalmente nós ficamos sozinhos porque queremos. Outra questão também, não vamos generalizar. Há períodos que a gente tem que estar sozinho porque tem que estar sozinho. Períodos necessários de introspecção, de luto psicológico de um relacionamento antigo, de renovação íntima, porque primeiro a gente tem que estar bem com a gente mesmo para depois estar bem com os outros. Outra questão, desemprego. A insegurança em relação à profissão. Eu não consigo. Aí muitas pessoas me procuram. É claro que está muito difícil. No mundo inteiro, a questão do desemprego está generalizada, principalmente para jovens na casa de 20 anos. Vou trazer uma opinião radical, mas magnífica do Espírito Emmanuel por meio de Chico Xavier. A pessoa fica desempregada se quiser. O problema, continua ele, não sei se exatamente nessas palavras, posso estar mudando uma palavra ou outra, viu, amigos? É nós trabalharmos naquilo que nos é ofertado. Amigos, às vezes a gente diz assim, não vou olhar não, porque é uma pessoa... esse tipo de trabalho... Deixa eu falar um caso pessoal, permitam-me dizer, porque fica parecendo que eu estou de uma cátedra falando sobre o assunto. Geralmente, os homossexuais conhecem mais isso. Geralmente, homossexuais se querem viver esse paraíso dos relacionamentos perfeitos. Só namora gente linda, só namora gente se for de classe social alta. Que é isso, gente, vamos abaixar. Olha, se nós somos espirituais ou não. Nós estamos numa proposta espiritual ou não. Então, existe até no meio gay, mas é menos comum por causa da quantidade de sofrimento que se passa. A pessoa tem que estar aberta a todo tipo de relacionamento, com gente feia, com gente que não seja, sim, melhor que fosse bonita. Aí o que acontece quando a pessoa se abre a outros tipos de relacionamento abaixo das suas expectativas? Essas pessoas às vezes são premiadas com contos de fadas. E vem uma pessoa que seja muito atraente para ela e que se encaixe em vários níveis. O mesmo em relação à profissão, o mesmo em relação ao trabalho. Eu vou contar um caso pessoal sobre isso que eu não sei se todos conhecem. Houve um tempo na minha adolescência em que meu pai biológico era para Sergipe apenas, para nosso ambiente que não tem pessoas muito ricas. Era um homem endinheirado. Então, para dar uma ideia do que seja, havia uma residência com 7 banheiros, uma extravagância para qualquer família. Uma família que tinha 6 pessoas. Havia 7 banheiros. E dependendo do dia da semana, havia 5 funcionárias domésticas para dar assistência a apenas 6 pessoas. Às vezes, na hora do almoço, havia 2 funcionárias rodando a mesa. Não era sempre assim. Às vezes, não. Mas a única pessoa que costumava se levantar para pegar alguma coisa na cozinha era eu. Porque eu ficava impaciente de esperar que alguém pegasse. Mas tudo bem. Então, fui criado nesse final da adolescência, isso eu tinha 16, 17 anos. Recebi as adulações típicas do rapaz que o pai tem propaganda na televisão, de indústrias da família, etc. Percebi tudo isso da família de fora. Graças a Deus era bem consciente para mim. Estava sendo adulado porque era de uma família de riquinhos. Muito bem. Meu pai foi à falência. E, em seguida, morando numa propriedade do interior, próxima a Aracaju, propriedade pequena, o recurso que nós tínhamos, porque a ideia era, na minha família, que as corretas, ficou maior de idade, tem que trabalhar. A não ser que estude dia e noite, que a pessoa estude 8 horas por dia. Mas chega um momento que a pessoa diz, meu Deus, eu tenho que ser útil. Meu Deus, eu tenho que trabalhar.
Essa história de dizer, vou ficar aposentado para curtir, para viajar, para passear. Vocês já viram como pessoas que querem viver apenas a aposentadoria, sem uma utilidade, não precisa ser trabalho. Eu estou misturando as duas coisas porque são, na verdade, o mesmo princípio. Temos que ser úteis. E não necessariamente o trabalho que nós estamos esperando. Então, naquele ambiente de riquinhos, estudando no colégio de pessoas riquinhas, no pior sentido, falando, o ambiente, não estou ocupando o colégio. E isso é o ser humano. O ser humano é assim. Pessoas pomposas, pessoas blá, 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 aquela coisa toda. Então, a oportunidade de trabalho que tinha, meu pai abriu um abatedouro, gente, na beira de um mercado, num subúrbio de Aracaju. Não era o mercado central, não. Era um mercado de periferia. E lá abriu um abatedouro. E eu atendi no balcão desse abatedouro e também saía com um outro funcionário do abatedouro para distribuir frangos em outras barraquinhas da feira. Então, quando eu ia para alguns momentos, vejam que interessante, meu pai biológico dizia, meu filho, não, deixa eu atender. Eu disse, por quê, papai? O que foi? Não, tá tudo bem. Qual o problema? Então, fui atender. Aquilo de pegar o frango, cortar um pedaço, botar na balança. Depois, você tem certeza que não? E ele preocupado comigo, achei bonitinho isso. Mas não tem o menor problema com isso. Apenas nos intervalos entre um trabalho e outro, estava lendo os livros, os romances de Emmanuel Chico Xavier. Foi uma das fases felizes da minha vida, das mais felizes, não é como é hoje. Hoje estou mais tranquilo, porque felicidade, amigos. Não é ficar realizando sonhos ou alegrezinho. É suportar momentos difíceis com hombridade. É ser digno na situação de uma decepção. É manter equilíbrio em situações de desarmonia, não é? É fazer uma palestra à distância pelo Skype. Continuar cumprindo os próprios deveres, amigos. Nós temos que entender que a felicidade tem a ver com sossego da consciência e realização do trabalho. Então, a pessoa que está ansioso para me aposentar aos 55, para quê? Já trabalhei muito. Eu conheço uma pessoa que disse isso para mim, nessas palavras. Já trabalhei muito, estou me preparando para me aposentar e agora curtir a vida. Porque eu já trabalhei muito, agora eu vou passear, etc. O que está acontecendo com essa pessoa? Uma pessoa super saudável, nunca teve problema orgânico, ela está adoecendo todos os anos de doenças misteriosas a cada ano, tendo que procurar especialistas das suas áreas, e viajando para fora do estado para procurar grandes experts, porque o que está acontecendo com o meu corpo? Não importa o que nós pensemos que merecemos ou não. Já trabalhei muito na minha vida, agora eu quero descansar e passear. Vou viajar, passear, etc. Nós não nascemos, nós não estamos na Terra para passear, curtir a vida e nos distrair. Quer sejamos adolescentes usando drogas, quer sejamos pessoas da maturidade nos aposentando. É diferente de ter um trabalho de sacrifício. A pessoa se aposentou, começa outra atividade, uma liberdade fantástica a aposentadoria, porque dificilmente na Terra nós trabalhamos naquilo que nós gostamos. Devemos tentar fazer isso. Quando não conseguimos, vamos procurar o tipo de profissão. Se alguém identificou a pessoa e tiver coragem de falar que eu disse isso, diga, porque eu não tive coragem de dizer isso a essa pessoa ainda, viu? A pessoa quando se aposenta não é para curtir a vida, não. A gente tem que pagar pela nossa estada na Terra todos os dias. Nós estamos aqui, o nosso corpo não nos pertence. O nosso corpo é um patrimônio da Terra. É um patrimônio da civilização humana. Quer nós acreditemos nisso, quer não. E há muitas formas muito dignas de se trabalhar, inclusive com satisfação. É isso que é maravilha da aposentadoria para muitas pessoas. Vou parar de ser obrigado a trabalhar no que eu não gosto, ou no que, meu Deus do céu, fazer o possível para lá ser humano, decente, digno. Vamos interagir com as pessoas, vamos socorrer meus colegas de trabalho, porque o trabalho burocrático é um pesadelo. Mas e daí? Por acaso eu tinha vocação de ficar cortando pedaço de frango ou pedaço de o quê para botar na balança e fazer com satisfação porque eu estava a serviço de pessoas. Mas a serviço de pessoas assim, analfabetas, não estavam muito aciadinhas e elas tinham todos os dentes na boca. Não é assim que as pessoas pensam? Que baixaria, gente, que baixaria. Eu vou servir uma pessoa que poderia ser empregada doméstica na minha casa? Que baixaria. Tenha vergonha desse sentimento. E eu posso falar porque eu vivi isso. Fui lá e tive satisfação de servir essas pessoas. E eu achava engraçado que algumas delas, porque tinham o mesmo preconceito social,
Se sentiam envaidecidas porque estavam sendo servidas por um homem branco, por um menino que parecia ser de outra classe. Olha que interessante. Um absurdo. Eu não era superior por causa disso. Mas as que tinham esse preconceito, porque o preconceito não é só da pessoa rica que discrimina a pobre, é a pobre que se acha lixo porque é pobre. É da pessoa inculta que se acha porcaria por ser inculta. Nem pode ser presunçoso de julgar, eu sou mais eu, o macaco é um bicho, como eu vi muito de uma pessoa. Não, não, você que é o macaco mesmo, você que é o bicho. Não é outra pessoa, não. Eu sou mais eu, então você não é nada. Porque nós vivemos em sociedade. Nós só temos poder e influência se vivermos em grupos de interdependência. Nós só sobrevivemos porque alguém está plantando alguma coisa. Todo mundo aqui planta, come. Ou cria o bicho que comeu na mesa hoje. Ou a gente teceu, não estou dizendo costurar a roupa, não. Confeccionar a roupa, não. Teceu o fio do tecido que compõe a roupa que a gente está vestido. Isso só para falar, isso vamos falar em elementos de higiene, de cultura, tecnologia. Não, a gente vai ficar, não vai parar de enumerar e vocês vão me ajudar a criar mais elementos nessa lista. Temos que ter por exemplo, o vídeo que apareceu dos meninos da limpeza. Que beleza! No meio daqueles dois, tem de certeza, no meio daquelas pessoas, tem de certeza duas pessoas que são funcionários, altos funcionários, que têm funções empregatícias no Estado invejadas, ou seja, foram pessoas que ralaram, são inteligentes, esforçadas para estudar e passar no concurso, e que estavam lá lavando o chão no núcleo Irmã Brígida. Que beleza, que exemplo de humildade. Recentemente aconteceu no Maria Cristo. Uma magistrada e um advogado estavam lá, num dos primeiros Maria Cristos, com um isoporzinho vendendo água. Não houve outra coisa para ela fazer, me deu um isopor, qualquer coisa para eu fazer. Ai, que coisa feia, isso não tem a ver com meu status, minha classe social. Olha, vamos mandar todo mundo tomar no c... naquele lugar, gente. Francamente, a gente sofre por besteira, sofre por perversidade. A gente sofre porque não presta. O que faz a gente sofrer é a nossa maldade e mesquinharia. Pensemos assim. A gente tem que ser aquela pessoa. Se não for aquela pessoa, eu não me caso. Então fica de acho, sofrendo. Ai, porque me largou? Ah, esse emprego. Não, só vai ser aquele emprego, senão eu não trabalho. Então fica em casa, rapaz, se sentindo panaca, se sentindo inútil e parasita dos pais. Por que a gente não pode pegar serviço simples? Por que a gente não pode ter trabalho simples? Ah, isso é subalterno, isso é inferior, isso é melhor que eu fique em casa estudando. Tá certo, mas vai chegar um momento que a sua consciência vai acusar você, que já tá bom demais, não é? E já está estudando para concurso há muito tempo, não é? Vai ser estudante profissional por quanto tempo? Que a gente não tenha preconceito de dizer que o jovem demorou para iniciar sua carreira profissional, em vez de começar aos 17, começou aos 27, tudo bem. Mas, gente, passar de 30 anos e a pessoa ser estudante profissional, isso é falta de consciência. Isso é falta de responsabilidade. Isso é falta de consciência espiritual, moral, em tudo. Não há justificativa para isso. Todos temos que ser úteis. Ainda, amigos, e quando eu digo não ter emprego, é não ter função, vamos tirar a palavra, não ser útil. A pessoa pode dizer, olha, eu não vou, depois de me aposentar, eu não vou começar uma nova carreira para ganhar dinheiro, não. Eu vou cuidar dos meus netos. Eu vou ser avó em tempo integral. E quem diz que isso não é uma função nobilíssima? Os filhos adultos estão na rua trabalhando, na rua no bom sentido trabalhando, e a avó está vigiando aquele momento delicadíssimo da formação do caráter e personalidade dos filhos, dos netos, das crianças, que são filhos seus de algum modo, enquanto os filhos jovens estão em atividades que subtraem muito do seu tempo. E quem disse que isso não é uma função muito nobre? Então, recentemente eu disse a uma senhora, por que, não posso, vou ter que parar, porque senão vai identificar a pessoa. Qual o problema de ficar aqui direto nesse lugar? Porque aqui é onde estão seus filhos, aqui é onde estão seus netos. Fique aqui. Porque eu sabia que a função dela era ser avó em tempo integral, ser matriarca em tempo integral. Mas aí ela não ouviu isso e sofreu uma consequência desagradável. Não é castigo não, amigos, foi um aviso para que ela evitasse essa rota. Se eu me desse conta que era coisa tão séria, eu teria dito, olhe, se você não fizer isso agora, vai acontecer uma coisa grave. Não, eu não estava sentindo nada. Apenas eu fui levado a dizer, não faz sentido isso. Assuma sua função, sua vocação, seu coração. Um jovem de 28, de 30 anos, de 31 pode dizer, tudo bem,
eu vou fazer um acerto com meus pais, se realmente não é problema eu ser um peso financeiro para eles, mas é porque eu queria me ocupar em tempo integral ou dividir parte do meu tempo estudando e parte do meu tempo trabalhando nisso aqui. Eu estou sendo muito útil às pessoas nessa atividade. É ser útil, é ocupar-se, é servir, é estar sendo, portanto, prestando uma utilidade ao bem comum. Todos devemos, em qualquer idade, depois que saímos da adolescência. E, claro, chegou à terceira idade, a pessoa tem que ter o bom senso de regular o ritmo de trabalho. A pessoa que está na casa de 50, de 60, não vai ter o mesmo pique, a mesma energia que seu corpo jovem com 20 ou 30 tinha para as longas jornadas de trabalho, inclusive trabalho intelectual. A pessoa septuagenária, octogenária, não vai ter o mesmo pique, não é só para atividades físicas, atividades intelectuais, atividades mediúnicas, tudo fica mais difícil. Chico Xavier, por exemplo, ficava, a maior parte no final da sua vida, os últimos 20 anos da sua vida, foi ficar parte do tempo na cama, sentindo dores, esperando que as dores passassem, repousando, porque nem dormia ele dormia, medicando-se para dedicar algumas horas por dia a responder correspondência. Octogenário, ele respondia de 30 a 40 cartas por dia, porque ele não podia mais trabalhar fora, sair de casa. E estava aposentado. Foi se dedicar exclusivamente até o final dos seus dias. Ele estava aplicando algumas horas, porque não podia trabalhar como antes, 20 horas por dia. Não é? Então, acredito que a insegurança, a ansiedade vão desaparecer quando a gente tiver mais juízo e quando a gente tiver menos arrogância, se desapegar. Pronto, algum tempo atrás, já tem mais de mês, no dia 11 de agosto, eu me lembro com clareza que foi 11 de agosto, porque eu recentemente fiz a seleção dessa palestra, e inclusive foi ao ar. Está começando eu agora no Facebook. Vitor fez uma pergunta sobre desapego. No momento da palestra, e esse trecho vai sair a qualquer hora, se já não foi publicado, eu comentei sobre, a pedido dos espíritos, o desapego de identidades. Eu sou o intelectual, jamais vou ficar na banca de um mercado, um trabalho braçal. Que bobagem! Grandes Budas no passado, depois que chegaram à excelência intelectual e espiritual, foram prestar serviços subalternos, considerados subalternos, para poder, no trabalho cíclico, por exemplo, trabalhar. Outra situação que aconteceu. E lá fui um certo dia, estava lavando o banheiro numa pequena fábrica de meu pai, quando ele estava sem condições de contratar funcionários no início do trabalho fabril. Foi no início da minha adolescência. Ele entrou, de novo, a mesma coisa, ele com pena de meu filho lavando o banheiro. Aí, meu filho, você tem certeza que não está se incomodando? Eu, de jeito nenhum, qual o problema de eu lavar? Por ser uma função. Na época eu achei interessante, na época o que eu deduzi é que era uma função feminina e que ele estava preocupado em humilhar o meu lado masculino, fazendo a função feminina. Depois é que eu entendi que não era isso que ele estava falando, é que era uma função subalterna, era um trabalho braçal, eu lavar o banheiro, eu que era um menino que andava em colégio caro, blá, 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 um monte de baboseira que ilude as pessoas. Se eu vim mais velho, gente, porque já vivi mais encarnações, isso não significa mérito para ninguém, é como ser um garoto de 20 anos na sala da primeira série do ensino do ginasial, que nem se diz mais assim, né? Imagina um rapaz de 20 anos na quinta série, ou na sexta série, ou sexto ano, quinto ano, como se fala hoje. Que feiura, não é? É assim que eu me sinto. Então, eu já nasci com isso, porque já vivi essas vergonhas antes. Que besteira, que bobagem, lavar banheiro, dá uma leveza da alma. Quem não já sentiu isso? Eu sei que as mulheres, várias aí, vão concordar comigo. Estou no trabalho intelectual o dia inteiro. Aí chego em casa, nada como lavar uma trouxa de roupa e lavar o chão, porque quando eu sinto que eu cansei o corpo, eu me sinto que eu trabalhei de verdade. Isso também é preconceito. Achar que só é trabalho, o trabalho físico. Até quem é intelectual tem, às vezes, preconceito. Nem um extremo, nem outro. Trabalhar intelectualmente, espiritualmente, é trabalho, sim. Assim como se fala de mediunidade. Dá de graça, que de graça recebeu, porque foi o Espírito que veio e passou a mensagem, o médium não teve trabalho nenhum. Não, tradutor. Não existe função de tradutor. Tradutor não trabalha, não. Quem está fazendo a palestra é outra pessoa que está falando outro idioma. O tradutor não faz esforço nenhum.
Vocês imaginam que é traduzir simultaneamente uma palestra e traduzir mentalmente um ser em outra dimensão e manter o equilíbrio mental para distinguir quais são as faixas? Ser o aparelho, ser o tradutor, ser tudo ao mesmo tempo. É a pessoa que não conhece o assunto. Não é dar de graça o que de graça recebeu, então a gente não pode trabalhar profissionalmente e receber nada para o nosso trabalho, porque a gente aprendeu com os professores, a gente tem colegas, a gente recebeu a saúde, a gente tem a saúde do cérebro para poder continuar trabalhando, então é tudo de graça, não trabalhar de graça para todo mundo. Um dia nós vamos viver assim, mas nós não estamos nessa sociedade ainda. E é claro que isso foi necessário, amigos, no meio espírita por muito tempo, para que os abusos não fossem cometidos. Mas assim como houve um tempo que não havia, como vocês já ouviram dizer, a gente também na Cleito, houve um tempo que não havia professor, não faz nada, só fica ali filosofando, ensinando as crianças, em vez de estar aqui no campo, cuidando do gado, cuidando da plantação. Então, o que se entendia de trabalho? O que se entendia por trabalho? Arar a terra, jogar sementes e tanger o boi, isso é trabalho. Ficar em casa estudando, ser um intelectual, um advogado, um médico, não. Esse pessoal é parasita de nós que trabalhamos, não é? Isso são coisas primitivas, isso é coisa de um nível civilizacional anterior ao nosso. É trabalho arar o campo, é trabalho a pessoa trabalhar tanto na agricultura como na pecuária, sem dúvida nenhuma, e sempre será. Só que um dia isso vai ser ocupado integralmente por máquinas. Enquanto o trabalho braçal não for todo substituído por máquinas, o que já acontece parcialmente hoje, um trator que trabalha por sabe-se lá quantas pessoas arando um pedaço de gleba qualquer que seja, a mesma coisa nós podemos dizer dos trabalhos intelectuais. Muitos trabalhos intelectuais serão substituídos por máquinas e já estão sendo substituídos, para nós ficarmos nas atividades de julgamento, criação, cultura, ciência. Até na ciência dos computadores, as máquinas estão ajudando de forma geral. Mas entendamos isso. Estamos sozinhos se não quisermos viver para chegarmos aos príncipes e princesas encantados. Primeiramente, nos tornando príncipes e princesas de verdade. Será que nós não éramos só príncipes e princesas na aparência? Quando era rico, tinha mulher que podia. Agora que fali, estou aí, todas me rejeitam. Bem, que tipo de mulher rejeita você? Que tipo de mulher você queria ao seu lado? E que tipo de homem você era? Na hora de começar a ser um ser humano antes de ser um homem? A mesma coisa para a mulher. Antigamente, estalava o dedo, vinham os melhores do ambiente. Sim. Então você era só a princesinha mais novinha, mais bonitinha do ambiente, a mais engraçadinha, mais graciosa, e se acostumou a ver as suas amigas invejarem você enquanto você estava com os melhores. Agora chegou a sua vez. E vai ficar só se lamentando o passado e sozinha as próximas décadas? Então, nós devemos começar a repensar os nossos valores. Ver se não há preconceito. Se a gente não fizer isso, quem vai sofrer é a gente mesmo. Se a gente não quebrar as ilusões sobre a gente mesmo. Se a gente não se desapegar. A pergunta de Victor do desapego, e o que eu falei foi, no momento do que os espíritos pediram, foi o desapego da própria identidade, desapego de papéis, desapego de posições, desapego de, mas que vergonha. Imagine se eu vou declarar publicamente que sou gay. Imagine se eu vou casar com uma pessoa mais jovem. Eu tive que sofrer um pouquinho nisso aí. Deus me livre, que vergonha. Pois é, é vergonha mesmo. Não no sentido de culpa, não, ou falta de responsabilidade. Então, banana para minha vergonha, meu ego, ou o que seja. Eu vou passar um vexame desse. Vexame? Então sofra, fique sofrendo em casa. Não, mas meu caso é diferente. Não é a vergonha. É porque realmente eu não consigo sentir atração por homens negros. Sim, entendi. Não, mas eu não tenho nada contra racismo. Mas é porque assim, moreninho não vai, tem que ser bem branquinho. Ou então, não, mas se não for mulher muito boazuda, eu não consigo, sei lá. Ou então, o cara não fala direito, eu não consigo. Ou então, vocês compreendem? Nós não podemos nos violentar. Repito, não radicalizemos, não nos martirizemos, mas sejamos educadores de nós mesmos. Nós somos tão severos quando vamos educar crianças, tão severos quando vamos educar filhos adolescentes. Aí a gente fica adulto para dizer, vou fazer o que eu bem quiser na hora que eu quiser. Que ilusão! Aí a gente fica infantil. Quando vai ficar adulto, parece que a criança interior se solta e a pessoa fica criando justificativas, pretextos para poder se ferrar. É a pessoa que se prejudica. Eu não, que nada, tá doido. Vou continuar estudando, meu colega passou no concurso de magistratura, eu também posso. Eu sou mais inteligente que ele, talvez seja, e talvez não.
A maior parte das pessoas exagera a sua própria inteligência. Isso é estudo sério. Há mais de um estudo que revela isso. Inclusive, a maior parte das pessoas julga-se mais inteligente que a média, ou seja, a maior parte das pessoas está errada sobre sua própria inteligência. A gente se protege. Então, talvez até seja, mas você tem estrutura emocional de estudar como ele estuda? Ah, que vergonha. Agora meu colega de infância, que é juiz, e eu vou ser só defensor. Para de ter vergonha, rapaz. Tem que ter a consciência. Ô, moça. Ai, meu status vai ser diferente da amiga, da irmã. Eu não posso ter estar no status ou ganhar menos do que meu irmão. Eu tenho que ser o homem mais rico da família. Deixa de bobagem. Pode ser o homem mais traído, o mais enganado, o mais sofrido, só para ser o mais rico, por exemplo. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas conseguirem até o que querem, à custa de tudo mais em sua vida, inclusive seu bem-estar, sua felicidade, sua saúde e sua vida física. E chega do outro lado e vai para um brau, viu, amigos? Porque a pessoa escolheu o caminho errado. Escolheu o caminho das aparências. Mas você não quis ser o homem mais rico? Foi. Não era o mais rico da família, que humilhava todo mundo porque chegava um carro importado, fazia questão de girar a chave para mostrar a todo mundo que seu carro era importado. Amigos, não tem nada demais a pessoa querer um carro bom, confortável. Mas tem gente que quer ter o carro para poder ver a cara do outro triste porque não pode ter o carro que ele tem. Então, essa pessoa é perversa, a vibração dela é baixa, essa pessoa vai para um umbral. Se ela está fazendo alguma coisa para depois, estou matando de inveja fulana, porque eu estou aqui lindésima, ela está horrorosa. Ou que seja, ou sou ricaço, eu passo aqui na rua, todo mundo me respeita, meu carro importado grandão. Olha a vibração da pessoa, gente. Olha a vibração. E isso é arroz de festa, não é? Mas só que nós estamos numa escola, não é ideia de estarmos na universidade do espírito. Então vamos agir como adultos do espírito. Vamos começar a não dar importância a essas infantilidades do ego perversas com nós mesmos. Os outros vão apenas pegar as rebarbas, pequenos efeitos da nossa maldade. Quem mais sofre com a maldade é a pessoa que é geratriz da própria maldade. Nossa Senhora nos abençoe a todos. Perdoem se eu se pareceu que estava dando recado para alguém. Algumas situações, é claro que lembro, algumas pessoas, eu até posso me lembrar. Não quero dar recado para ninguém, não quero machucar ninguém, é péssimo. Que bom que foi um dia que eu estava distante para falar essas coisas, porque eu mesmo tinha que falar sobre tudo isso. Estava esperando uma oportunidade para falar. Já tinha dois desses temas, o desemprego e da questão dos casamentos, estava na minha cabeça há uma semana fervilhando. Meu Deus do céu, eu não vou ter coragem de dizer. Me falta coragem. E nessa hora me falta coragem, amigos. Dizer essas coisas olhando nos olhos das pessoas. É dose. Porque esse tesão de maldade eu de fato não tenho. Vou dizer a coisa, vou dizer na lata dessa figura o que é que eu penso dela. Não, gente, que absurdo esse sofrimento. A pessoa está sofrendo e não sabe. E são meus amigos, minhas amigas. Eu quero bem a muitos de vocês como pessoas da família. E são a família por excelência, família espiritual. E aos outros, que eu não sou tão íntimo, são pessoas que são ligadas ao salto quântico. Eu respeito profundamente por serem ligadas ao salto quântico. Alguns eu não quero um bem maior, porque não tem oportunidade de conviver. Então, ninguém pense que eu estou dando um recado, não. Só leve para casa o que julgar que é para si. E tente aplicar, que a ideia essas falas duras não são falas... Pois é, a escola da felicidade, a gente leva tanta dura, não é para ser feliz. Não vai receber uma aula fácil para ser feliz. Facilidade, lembre desse princípio de Eugênia, facilidade não tem nada a ver com felicidade. Então não são aulas fáceis, nem muito menos aplicações fáceis. Ouvir já é difícil, como falar. Aplicar é bem mais. Mas o que a gente ganha é muito. E o que a gente perde é muito também se não aplicar. Ou seja, se não aplicar, perde muito. Se aplicar, ganha muito. Ainda que em percentuais diminutos. Vamos começar e ser sistemáticos, nos observar. O que não conseguir aplicar logo, pelo menos pensar a respeito. Leva para a terapia e ir trabalhando aos poucos. Um beijo no coração de todo mundo do Espírito. Benjamin Teixeira de Aguiar. Obrigado, amigos. Boa noite a todos.